Olá, confreiras e confrades eno-apaixonados, sejam muito bem-vindos ao podcast Eno Experiências. Há 50 anos, um jornal nasce em Poços de Caldas, mas o que mantém um vínculo assim vivo, permanente, por meio século, não é a tinta que rodou pelo papel, é o caráter das pessoas que estavam por trás de toda essa história. E como que o jornalismo, então, molda a reputação de uma cidade? Como a imprensa influencia o turismo, por exemplo? Como que se mantém ética editorial por 50 anos? E mais do que isso, como liderar um veículo tradicional em plena transformação digital? Qual é o papel de uma mulher líder à frente de um veículo com 50 anos de história? Pessoal, a gente recebe hoje a diretora do portal Brand News, jornalista, editora, redatora, gestora e guardiã de um dos veículos mais respeitados do sul de Minas, que acaba de completar meio século de história. Cláudia Camilo. Claudinha, seja muito bem-vinda ao podcast Eno Experiências. Ô, Fábio, que alegria, que prazer estar aqui para esse bate-papo com você, que já começou antes, né, da gente inaugurar aqui seu podcast, que eu sou muito fã, e já querendo quebrar um pouquinho o protocolo, eu já vou dizer que com essa amizade que a gente tem de tanto tempo, né, essa parceria, eu sou muito fã do seu trabalho e eu acho que você encontrou nesse projeto uma veia, assim, sensacional. Você é um ótimo comunicador. Muito obrigado. E olha, para a gente dar início aqui, por favor, vem fazer um brinde comigo. Seja bem-vinda, que a casa é sua Saúde. e venha sempre, porque nós temos muita história para contar e o pessoal quer saber de tudo. Obrigada. Claudinha, quando falamos de jornalismo, nós falamos de responsabilidade e quando a gente fala de legado, então, a gente fala de continuidade, mas quando a gente fala de liderança, a gente fala de decisão, decisões importantes que têm que ser tomadas. Aqui no Eno Experiência, a gente sempre começa pelo vinho, mas o vinho, para mim, ele é muito mais que uma bebida. Eu não coloco ele como o ator principal, eu sempre coloco ele como coadjuvante. Por quê? Porque o vinho é encontro, ele é conversa, ele é memória, a gente resgatar o passado. E você esteve tão presente, assim, em momentos da minha vida, minha história profissional, com vinho, não só aqui em Poços de Caldas, mas em eventos que a gente fez. Então eu quero começar por aí, pelo vinho, para contar para quem ainda, de repente, não te conhece ainda, uma experiência que você teve com vinho. Traz, assim, uma primeira lembrança que você teve com o vinho, onde que você estava, que momento que foi, e que aquilo você percebeu que marcou. Falei assim, olha, eu vivi uma experiência desse formato que eu gostei bastante. Bom, Fábio, eu acho que o primeiro contato com o vinho foi na minha infância, pré-adolescência. Meu pai, ele comprava garrafões de vinho de Caldas, né, de um produtor amigo que tinha sido, amigo do pai dele, meu avô Pedro. E, se não me engano, era folha de figo, alguma coisa assim, né, acredito Sim. até que ele já tinha comentado com você. E aí, ele pegava o garrafão, dividia em garrafas e os almoços em família, ele colocava um pouquinho para cada filho, né, para minha mãe, e assim, era aquela coisa, né, de você ficar olhando, se tinha um pouquinho a mais ali, então a gente experimentava. Naturalmente um vinho artesanal, né, não era nada, mas assim, aquela experiência, foi a primeira lembrança que eu tenho. Depois disso, acho que pulam-se muitos anos aí, né, quando eu completei 1 ano de namoro com o Reinaldo, eu me lembro que aí sim eu fui tomar um vinho num restaurante, na Cantina do Araújo na época, e acredito que tenha sido algum Lipton-Mead, alguma coisa assim, né, eu não me lembro. E e depois, Fábio, eu acho que a continuidade se deu, com essas reuniões de amigos, né, em casa ou na casa deles, a gente compartilhando ali, fazendo essa conexão que o vinho proporciona, né, e conhecendo outros rótulos, e nem vou, não sei se já posso falar, né, Pode, mas pode. assim, o meu pouco conhecimento que eu tenho na área, porque eu sou uma apreciadora apenas, eu adquiri com você, Ah, né, isso aí é fato, né, foram muitas experiências, né, nas suas
wine tastings, wine dinners. Então, assim, eu acho que tudo isso tem esse fundamento, né, é ter aprendido um pouco o básico com você, né, e a partir daí a gente adquire, né, um gosto mais apurado. Claudinha, eu gosto sempre de falar aqui, eu sou apenas um multiplicador dessa história, porque o vinho ele tem 5, 6 mil anos antes de Cristo de história, Uhum. e a gente vai passar aqui por 90 anos pelo menos, 100 anos, e o vinho vai perpetuar por mais 5, 10 mil, então é muita história. E o cuidado que a gente sempre tem, porque a gente está falando de uma bebida alcoólica, então eu sempre falo, se for dirigir não beba e mantenha sempre o corpo hidratado, muita água. Isso. Eu me recordo quanto que eu daí falo assim: "O Fábio fala que eu tenho que tomar água, vamos tomar água". Sabe, eu cobro, meu pai toma todo o almoço um cálicezinho de vinho, e eu todo dia eu fico controlando, que a gente almoça juntos e eu falo: "Água", vou lá, pego, e eu falo que a coisa que eu mais certeira que ficou de toda essa história é: tome muita água, né, Muita para água, se hidratar. exatamente. Isso as pessoas, nem todo mundo faz isso, né, mas eu acho que é fundamental, né. E com essa O básico, consciência né. exatamente, e com essa consciência aí a gente consegue então mostrar para as pessoas, independente se é por curiosidade, por prazer ou por convivência mesmo, a pessoa ela consegue entender como que em muitos países o vinho ele é considerado o alimento e o quanto que isso enriquece a gastronomia, o turismo e a economia de uma cidade, de uma região, de um país que tem na sua história, né, Jesus transformou água em vinho, né, então dá pra gente contar essa história e eternizar como legado. Agora, assim como o vinho também tem tempo, o vinho também tem escolha e também tem identidade, vamos trazer um pouquinho então para o jornalismo, porque o jornalismo também exige posicionamento. Quando que você percebeu que o jornalismo seria o seu caminho, assim, a sua carreira profissional, a sua vida, a sua missão? Fábio, lá, né, em 75, quando meu pai começou o jornal impresso, ele nos surpreendeu a todos em casa quando ele chegou dizendo que ia fazer um jornal, né, porque ele era professor e etcétera, dono de loja de borracha, e era um caminho que a gente impensável. E aí eu comecei a me interessar, né, e o caminho para a faculdade foi uma escolha minha, não foi uma imposição, mas eu comecei a ver, como aquilo era importante, né, para o leitor ter uma informação de bom gosto, de qualidade. E na época a gente falava muito, ele falava muito sobre literatura, né, o jornal era bilíngue, mas depois ele foi voltando só para o português. Mas aí você conseguia ver que isso modifica a vida das pessoas, né, que você consegue, através de uma informação apurada, de uma, né, você consegue, mobilizar, você consegue transformar. Então, assim, eu acho que isso é decisivo, né, de você falar: "Não, eu quero seguir esse caminho, eu também quero trilhar esse caminho", de ser uma mola propulsora para poder, fazer a informação chegar às pessoas. É legal porque, o Band News ele teve um alcance, uma magnitude incrível, uma responsabilidade, porque isso impacta na vida das pessoas, e você, quando assumiu o papel como diretora, está à frente ali, né, e principalmente dando todo o respaldo para que os diretores pudessem usufruir das responsabilidades que eles também tinham, você precisou tomar muitas decisões. Vamos trazer uma que você considera, a partir do momento que você se viu ali na liderança mesmo das atividades em diante. Qual foi uma decisão mais difícil assim, que você tomou como diretora, vivendo isso desde a criação do jornal Brand News? Olha, Fábio, eu me formei em 85, né, mas eu comecei, assim, a atuar de fato no jornal a partir de 91. Porque eu morei em Porto Seguro, voltei e tal, e meu pai era um pouco receoso, assim, de me deixar tomar a frente, né, um pouco ciumento, na verdade. Então, assim, eu fui aos poucos, fazendo alguma coisa, mostrando que eu tinha o meu valor ali.
eh, a gente estava, assim, num processo que estava tudo muito tranquilo, certo? A gente tinha nossos assinantes, né, que o jornal era por assinatura, o pessoal já conhecia, tal. O jornal era preto e branco, né, todo preto e branco, tal, embora fosse papel sulfite, todo diferenciado, mas a gente precisava ter, um upgrade ali, né, precisava ter alguma coisa que desse uma cara nova ao jornal. E eu acho que eu ajudei muito, quando a gente falou: "Vamos buscar transformar esse jornal em cores", porque era um processo muito diferente, sabe, assim, era mais caro, não só a questão da gráfica, né, mas tinha todo um processo. E aí nós tomamos a decisão de transformar isso num jornal colorido, fizemos curso com o professor Omar Pereira, que aliás ele morava aqui, né, a escola dele, que era uma sala, tal, aqui nessa mesma rua da Estúdio. do estúdio, né. Então fizemos essa transição e ela foi muito, muito válida, muito importante, né. A partir daí a gente continuou e, eh, é lógico que quando a gente se viu ali, precisando fazer novas mudanças, o caminho seria o jornal online, tá. Eu confesso que eu fui um pouco reticente, a gente a princípio poderia continuar com o impresso, fazendo online, mas o impresso já estava, assim, dando sinais de que não suportaria mais tempo, né, com todos os outros veículos também fechando as portas, tal. Então, essa decisão de transformar, o impresso no online, eh, é lógico, naturalmente foi minha, mas eu tive, né, o respaldo dos meus pais e não foi fácil. Imagino. Não foi fácil porque, eh, a gente tem essa como a gente conversou um pouco antes, essa questão publicitária no impresso ele era muito mais fácil, né, a questão de você fazer as pessoas acessarem o seu site, portal de notícias, espontaneamente, também, né, a gente que compete com vários outros veículos aí grandes, da grande imprensa, mas assim, se me permitir só Sim. uma observação, quando eu falei: "Não, vamos migrar para o ambiente online", eu falei: "Eu vou ter que fazer alguma coisa que seja diferente, porque eu não vou ter como, fazer com que as pessoas acessem, eh, espontaneamente", né. Então eu criei um jeito, né, que você recebe, aí você sabe, de fazer um arquivo único, com os links das matérias, né, que eu divido com as mesmas editorias que a gente tinha no impresso, e cerca de 15 matérias por dia, e mandar para o pessoal pelo WhatsApp, sempre no mesmo horário, só de segunda a sexta. Então, assim, essa fórmula, ela deu certo, tem dado certo, porque eu acho assim, por um lado eu não canso as pessoas enviando aqueles links o dia inteiro, né, porque eu recebo coisas de manhã, mas eu espero ali para publicar tudo junto, e com isso eu consigo despertar o interesse das pessoas, né, é só um cliquezinho ali no link e o mundo ali está Tá aberto. aberto para eles. E é muito legal porque você está evidenciando como que você equilibra a tradição com a inovação. E eu sou testemunha porque eu me recordo de quantas e quantas vezes as pessoas me mandarem esses links no WhatsApp, ou outras pessoas também, e falando assim: olha esse assunto que está falando sobre vinho, olha isso aqui, essa matéria, olha essa notícia. E é link do Brand News que chega até mim, que as pessoas querem que eu saiba com. Você não viu ainda? Olha essa matéria. Isso é muito legal porque você percebe isso nas pautas, né? O público do Brand News se interessa por vinho, ele gosta de saber o que está acontecendo, e sempre de novo, como um coadjuvante, porque o vinho está ali, seja uma visita a uma vinícola, eu vi algumas matérias que depois a gente vai falar sobre isso, inclusive. Então, um cuidado que a gente tem que ter, e eu quero até te fazer essa pergunta também: qual é a tua opinião? Você acredita que o vinho, ele é tido como elitista? Ou desde quando lá atrás, quando a gente começou a fazer as primeiras, que eu falo de bagunça, né, as primeiras degustações de vinhos, para hoje,
o vinho ele já está mais democrático. Como é que você vê hoje o vinho em relação à comunicação de um produto que sempre foi tido como elitista? Ah, Fábio, eu acredito que ainda tenha gente que pense, né, que ele é elitista. Eh, as opiniões, cada um tem a sua, mas é o que você falou, né, de um tempo para cá, a divulgação, né, tem sido muito grande. E com esse leque grande que a gente tem aí de vinícolas pelo país, no nosso sul de Minas, interior de São Paulo, então assim, eu acho que a informação chega para mais pessoas. E a gente tem hoje também muitos bares e restaurantes aí que aderiram, né, a essa ideia, bares que servem só vinhos, por exemplo. Então, assim, um happy hour hoje não é aquela coisa: "Vamos tomar um chopp", "Vamos tomar um vinho", né. E eu faço muito isso com minhas amigas, né. Então: "Ah, vai ser chopp ou vai ser vinho?". "Não, vai ser vinho". Então, assim, eu acho que tudo é essa ideia acho que ficou no passado. Já está mais para É trás. lógico que a gente não tem aí, eh essa mesma, né, proporção aí de vinho e cerveja, acredito eu, né. Sim. Mas eu acho que não existe mais isso, né. A caminhada está boa, Tá né? boa, tá ótima. É, e eu percebo também, porque quando você publica algo, né, você, por exemplo, você citou aqui uma palavra que é muito legal, e você pode até evidenciar para o público a diferença entre informação e opinião. Existe uma grande diferença aí, né? Sim. E aí, quando você publica algo, você precisa decidir aonde que termina a informação e quando começa a opinião. E vou além. Isso vai se construir a autoridade editorial. Aham, sim. Conta um pouquinho pra gente como que você lidar com essa situação, independente seja vinho ou algum tema Aham. remanescente, por exemplo. Sim, a gente tem, eu acho que o jornalismo ele tem a parte opinativa e isso tem que ficar muito claro no editorial, na coluna do leitor, na coluna de opinião. A gente tem isso também no portal. Mas assim, eu acho que a notícia ela tem que chegar, né, do jeito que ela é ali, sem que você coloque o seu dedinho ali. Eu acho que tudo, assim como no IA, né, que você tem que deixar claro que aquilo ali, teve um dedo de inteligência artificial, eu acho que o leitor tem que estar certo de que você tá do que você está publicando, né. Nessa questão do vinho, Fábio, eu recebo muitas, muitas matérias e tenho publicado na medida do possível, porque senão eu publicaria todos os dias, matérias da Associação Brasileira de Enologia, através de uma assessoria de imprensa em São Paulo, e eles me mandam assim, notícias prontas, belas, com fotos muito bonitas, tal, das vinícolas do sul, principalmente com as premiações, né, que hoje, assim, é uma coisa, os vinhos brasileiros estão aí fazendo muito sucesso, né, ganhando muitas premiações. Então, assim, essa matéria que me chega, né, é lógico, eu dou uma olhada, dou uma checada, se tiver alguma coisa que eu não estou concordando, ali eu não ti eu tiro, mas assim, elas chegam prontas e eu acho que o importante é você saber a fonte, né, que te enviou aquilo, se é confiável, né. Então assim, eu recebo, sim, por baixo, umas 50 sugestões de pauta por dia, de todos os meios, e-mail, WhatsApp e tal. E assim, eu tenho que fazer essa curadoria pensando não só no que o leitor gostaria de ler, né, de saber, mas de onde veio isso, né, porque o que tem aí de fake news É muita é coisa errada, né? brincadeira, né. Então isso mostra também, o tamanho da responsabilidade de um veículo que forma a opinião, e não é à toa 50 anos de histórias que fazem essa credibilidade estar cada vez maior. Para a gente terminar esse bloco então, pode trazer o vinho também na resposta sem nenhum problema, mas eu quero trazer um outro assunto muito importante, que é liderar sendo mulher no interior de Minas Gerais. Ainda é desafiador? Ou isso também, assim como o vinho está mudando, já mudou
nos últimos anos? Como é que está essa visão da liderança da mulher? Fábio, aqui eu acredito que a gente não tenha problemas aqui, né, nunca tive. Eu acho que até, assim, pelo contrário, né, eu acho que tem uma certa admiração pelas pessoas que empreendem e são mulheres, né. Eu acho que é lógico, naturalmente, em várias partes do país e do mundo, a gente ainda enfrenta isso, né, e não só relacionado ao jornalismo, ao vinho, mas, eu acho assim, eu nunca tive essa percepção, né, e acredito que daqui para frente vai só melhorar. Eu não acho que seja um problema, né. Eu acho que tudo depende muito de quem tá, sabe, de quem é a pessoa, do que ela se propõe. E eu vejo com muito amor e muito carinho também tudo que está sendo colocado, porque a gente só se delicia de todas as matérias que a gente recebe todos os dias. É isso aí, confreiros e confrades. O vinho, ele conecta gerações, histórias e também, claro, cidades. E talvez seja por isso que ele esteja sempre presente quando a gente fala de cultura, sociedade, principalmente identidade de uma cidade. A gente está vivendo um momento muito grande aqui no sul de Minas e é importante a gente ter essa consciência da responsabilidade de associar uma bebida alcoólica com uma fonte de histórias num meio de comunicação como é o Brand News. E você que está nos assistindo aí, o vinho para você é o quê? Comenta aqui, eu quero saber, eu leio tudo e aquelas respostas mais bacanas eu comento aqui no próximo episódio, tá bom? E já que começamos falando de vinho, eu quero te lembrar que tradição e identidade caminham juntas. A Quinta do Ribeiro Santo é um exemplo disso. Vinhos elegantes, terroir definido e uma experiência de enoturismo que impressiona. Quinta do Ribeiro Santo, a essência do Dão em cada gole. No coração do Dão, em Oliveira do Conde, a Quinta do Ribeiro Santo é uma referência do Dão moderno. Respeito pelo terroir e com uma leitura contemporânea da região. Seus vinhos se destacam pela precisão, frescor e equilíbrio, refletindo os solos graníticos e a altitude das vinhas. A casta em cruzado tem papel central, reconhecida pela crítica por unir tensão, profundidade e elegância. E no enoturismo, cada visita vira experiência. História, tradição e momentos inesquecíveis. Quinta do Ribeiro Santo, Dão. Autenticidade e futuro em cada taça. E depois de conhecer um pouco dessa história de tradição e identidade, nós voltamos. Claudinha, gastronomia agora no segundo bloco, ele é memória, ele é identidade, é aquilo que fica na lembrança de uma viagem. Toda vez que a gente vai viajar, a gente fica se perguntando, o que que eu vou comer nesse lugar, né? Porque isso, Maslow já falava lá, é a base da pirâmide, são as necessidades fisiológicas. Às vezes o hotel é legal, é importante a gente ter a comodidade, mas se você também não tiver uma comida boa, meu Deus, vamos passar um perrengue lá. E você vive esse turismo, essa oportunidade com pratos, com gastronomia, já há bastante tempo, tanto presencialmente quanto acompanhando a jornada que seus pais têm tantas histórias aí que está registrado para todo mundo. Primeira pergunta que eu quero trazer lá da infância, tá? Porque eu gosto sempre de trazer essa história no início do bloco. Fala um prato que te remete à infância, assim, que é uma coisa que lembra, porque isso é importante, as pessoas esquecem que às vezes a gastronomia ela tem essa memória, né, visual, olfativa e gustativa, mas da prática mesmo. O que que é um prato que marcou a tua infância? Ai, nossa, tem que puxar pela memória, né. Mas olha, uma coisa que a minha mãe fazia, que fazia sempre, era o risoto de frango, mas assim, é aquele risoto naquela época a gente não tinha esse arroz arbóreo, né, essa coisa de misturar outros ingredientes aí mais sofisticados e tal. E era aquele arroz que tinha ali o ovo em cima, sabe, aquela coisa. Fábio, que delícia, né. Eu acho que foi o prato, assim, que eu posso me lembrar agora, assim, de momento Marcante, né? marcante, né. E eu tô te falando isso porque eu lembro quando a gente montou o bistrô na Trilha do Vinho, eu tinha um prato que eu tinha vivido uma experiência com meu pai. Meu pai chegou, eu morava em São Paulo, meu pai me chega sexta-feira, 6 horas da tarde para me visitar, e fala: "Filho, eu tô aqui na porta do teu apartamento". E eu estava 3 horas de distância de casa.
E eu fiz lá um macarrão com cogumelo e com creme de leite, o mais simples que tinha. Sim. Com o dia que a gente inaugurou o bistrô na Trilha do Vinho, a minha chefe de cozinha, Juliana Veronese, Maravilha. apresentou um prato que me remeteu toda essa história. E assim foi criado o prato de Gregório. E ela fez esse prato na faculdade dela. Mas quando ela apresentou, me trouxe essa lembrança do meu pai. Então o prato de Gregório não tem nada a ver com o meu sobrenome, quer dizer, é o meu sobrenome, Sim. mas era uma homenagem ao meu pai, aquela sexta-feira que ele foi me visitar em São Paulo. E ele amou tanto, porque ele falou que ele odiava cogumelos, e ele nem percebeu que tinha cogumelos. De tão bom. Então, por isso que é importante as histórias, essas memórias, né? Porque isso realmente marca muito a gente. Vamos trazer também algumas experiências, porque em viagens internacionais, a gente pode ter contrastes, né? Às vezes você cria uma expectativa muito positiva e de repente a cultura lá não tem algum ingrediente que a gente está acostumado aqui no nosso dia a dia. O que seria um destino assim que você teve a oportunidade de ir? Vai trabalhando isso já na sua memória para que a gente possa contar para o pessoal um prato que foi diferente, que você comeu e que você gostou, que você de repente, né, não tinha tanta expectativa e ele te surpreendeu, ou que era aquilo exatamente aquilo que você queria e quando você chegou lá, aquilo lá foi constatado na veia e fez toda a diferença na sua viagem? Bom, Fábio, só lembrando que, assim, tem pesquisas que dizem que as pessoas hoje elas viajam por conta da gastronomia, né, elas vão porque naquele lugar tem aqueles restaurantes, aquele tipo de comida, eu acho isso muito positivo, né. Eu acompanhei meu pai e minha mãe em três ou 4 viagens, mas para os Estados Unidos, que não tem lá aquela gastronomia, assim, tão que motiva muito, né. Fora isso, fui para o Chile, fui em alguns outros lugares, fiz uma viagem, para a Europa. Eh, assim, de cabeça, assim, agora eu não você me pegou, não estou lembrando, assim, de nada tão específico, Mesmo né. no Brasil, num local que você tenha ido, que você vê que foi um prato que te surpreendeu, talvez até pela simplicidade, ao você chegar assim num espaço que você fala assim: "Caramba, olha que bacana a forma como eles me atenderam", o atendimento também. Olha, a gente pode puxar a sardinha para Poços? Deve. E aqui a gente tem ótimos restaurantes, né, você sabe, eu vou só citar 2, assim, que eu acho que tem uma excelência e que comi muito bem, né, que é o Polenta, que você inclusive já fez aí teus wine dinners lá maravilhosos, né, a pasta lá é maravilhosa, e não poderia deixar de falar do Olivia, né, do chefe Henrique, que também é um amigo. Eh, aquela aquela experiência em 4, 6 e agora está em 9 tempos, é sensacional, né, porque você tem a oportunidade de experimentar ali, um pouquinho de cada coisa, assim. Então, assim, o filé que ele faz é maravilhoso, o peixe e tudo harmonizado, né, com vinhos. Então, assim, eu indico. E a gente tem que realmente reverenciar, porque ambos os restaurantes são de primeiríssima qualidade e principalmente o talento do chefe Henrique, ele é uma joia rara. Ele tem uma experiência, longeva, ele teve a oportunidade de trabalhar com o Alex Atala lá no restaurante Dom, e eu me recordo quando a gente trouxe o pessoal da revista Prazeres da Mesa aqui para Poços de Caldas, isso foi em 2017, a gente estava tentando fazer um evento deles aqui em Poços, e aí infelizmente o falecido nosso um querido amigo Ricardo Castilho pediu para a gente citar algumas referências de gastronomia, de chefes de cozinha. Esse evento acabou indo para Belo Horizonte e o Henrique foi representar Poços de Caldas. E ele fez lá aquela panceta, nossa, espetacular, que até hoje as pessoas fazem esses comentários. E é legal porque quando a gente vive essas experiências gastronômicas, a gente consegue influenciar também a decisão de viagem de alguém, né? Igual você estava citando. As pessoas tomam essas decisões. E aqui nós temos a edição desse 50 anos do Brand News, que tem muitos registros, por favor, que tem muitos registros aí de informações, de conteúdos. Essa edição saiu no aniversário de 50 anos do Brand News, porque tá apontando aqui fatos, porque são meio século de informação, né, pessoal? E aqui tá na capa essa foto lindíssima aqui, o Odair, Lourdinha e a Cláudia, falando sobre cultura, turismo, social, uma forma geral também, notícias inspiradoras, notícias positivas, que é um hábito que a gente tem também, e principalmente
notícias relevantes que fazem toda a diferença na vida dessas pessoas. Quando a gente percebeu que já tinha se passado 50 anos, eu fui Foi meio assim mesmo, né, de repente. nossa, passou 50 anos. Eu recebo um convite: "Fábio, você está sendo convidado para a festa de aniversário de 50 anos". Nossa, eu me senti muito honrado. Conta pra gente um pouquinho sobre 50 anos de Brand News, principalmente relacionado a essa parte social, essa parte de gastronomia, de viagens. Ai, Fábio, é uma história tão rica, né, de detalhes, né, de experiências. Eu participei boa parte desse desses anos todos aí, e participo ainda. Eh, a gente sempre deu um enfoque muito grande ao turismo e à parte social, além da cultura, né. Então, assim, quando a gente foi fazer essa revista, eu falei: "Como que a gente vai condensar isso numa só publicação?". Então destacamos ali o início do jornal, a parte de cultura, naturalmente, a parte social e o turismo. E foi muito difícil, porque meus pais, através, né, do jornal, eles fizeram muitas viagens a convite de departamentos de turismo, dos hotéis. É uma coisa que existia, não sei se ainda, persiste isso, né, porque hoje, eh, infelizmente, eles querem mais privilegiar os influenciadores, né. Mas então, assim, é tanta foram tantas reportagens, né, que eles fizeram e que motivaram pessoas. Eu me lembro, e a gente recebia fotos de pessoas de Poços viajando e "Olha, tirei uma foto aqui, né, tô com o jornal na mão". Então, assim, é muito inspirador a gente saber que você, de certa forma, você teve uma importância ali através do seu trabalho na vida das pessoas, ajudando as pessoas a escolherem, né, destinos interessantes. Então, assim, tudo é muito, assim, rico de experiências. A parte social, a minha mãe, né, você acompanhou, você sabe aí da importância que ela teve aí no colunismo social, e muitas pessoas aí que se projetaram através do jornal por meio da influência dela. E então, assim, esse material que a gente, eh, produziu foi só um apanhado desses 50 anos, né. E eu imagino o desafio realmente, porque é carregado de história, de informação e principalmente de credibilidade. eh, É um conteúdo que as pessoas precisam ler com calma, com paciência, de preferência pode colocar uma tacinha de vinho, assim, fazer igual eu tô fazendo aqui, assim, e vai lendo, porque realmente é muito rico com eventos, com datas comemorativas, assim, imagens fantásticas, as fotografias, né, a participação de vocês em eventos, né, falando ali por exemplo, a Filipossos, quanto vocês estavam sempre presentes lá, né, marcando o território, né, e sendo Aham. referências nessa comunicação, na publicidade, as viagens, as colunas sociais. Isso é muito marcante e quem é de Poços de Caldas região sabe muito bem disso. As Vamos crônicas, Fábio, só sim, desculpa, sim. eu não consegui colocar naturalmente as crônicas de viagem, que são interessantíssimas, né, porque são muitas, muitas. Meu pai, eles voltavam de viagem, ele escrevia aquela coisa mais jornalística, informativa, e a minha mãe escrevia do jeito dela, aquela coisa, né, social e bem-humorada, tal. Então, assim, no nosso portal eu consegui colocar algumas crônicas dela, fui recuperando, às vezes ainda coloco alguma, mas elas são interessantíssimas, né, então são guias, né, de viagens, de bem viver, de bom humor, né, de viver com alegria, tudo. E são experiências também que ajudam até no nosso fortalecimento aqui como hospitalidade, né, porque a gente sabe de inúmeros países de culturas diferentes, mas tem várias matérias aqui de cidades tradicionais aqui relacionado, por exemplo, ao tema gastronomia, aqui no Brasil, como Tiradentes, Gramado e Campos do Jordão,
que são referências nacionais e fazem certo, um trabalho muito bem feito e que estimulam a outras cidades também a fazerem isso. E as coberturas que vocês apresentam realmente são muito bacanas porque acaba estimulando, e, através de fotos, imagens e notícias, o caminho a ser perseguido, a ser percorrido. E principalmente o cuidado que vocês têm na seleção das pautas gastronômicas, porque está sempre preocupado com a mão de obra qualificada, com valorizar o produtor regional, contando essa história de uma forma bem completa. Você percebe que o público hoje, em dia 2026, estamos aqui, ele valoriza mais a gastronomia do que há 50, 40, 30 anos atrás? Ou você acha que ainda temos muita coisa a ser feita? Não, eu acho que valoriza muito sim, Fábio. Fábio, sabe, eu só sinto falta, eu não sei, posso estar desinformada, mas, a gente não tem escolas de gastronomia aqui nas proximidades, né. Acredito que Alfenas, na faculdade, tem o curso, e na capital, Belo Horizonte. Eu acho que seria um momento da gente ter aqui, né, em Poços, porque a gente sabe desse interesse crescente pela gastronomia, todo mundo ali que pessoas estão fazendo mais, né, em casa, até, né, nas reuniões, e aí vê que tem aquele talento, ou se vê em dificuldade e: "Não, eu faço isso muito bem, vou vender aqui". Então, assim, tudo seria e é uma forma de você difundir, né, e dar a relevância que a gastronomia pede, né. Mas eu acho que sim, a gente está numa crescente E aí. está cada vez melhor, né? Sim. Esse tema, eu tive a oportunidade de conversar com o Irã Abrão, que foi reitor, agora pró-reitor da PUC, e ele falou assim: "Fábio, sabe quem que é o dono da PUC? É o Papa, né, porque eles estão vinculados à Igreja Católica". E antes da PUC, nós tínhamos a Autarquia Municipal de Ensino, que tinha o curso de turismo e acabou encerrando porque, segundo na época, né, o reitor não tinha demanda. Uma cidade turística não tinha demanda. Por outro lado, hoje a Lina não está mais, mas ela esteve à frente do Senac Ai, e eu tive a oportunidade, importantíssimo. sim, eu tive a oportunidade de entrevistar o Edson Poiati, que fica bastante em Belo Horizonte, e ele falou de retomar, porque já teve uma escola de gastronomia do Senac aqui em Poços, que acabou por demanda não seguindo. E conversei com o Franco Martins, e ele falou até do Donato, que é da família do Donato, que é quase um conterrâneo nosso aqui em Poços Caldense, que está à frente do Sesc e do Senac, que tudo é uma questão de matemática, né, orçamentária. Se a gente tiver a demanda, não tem como isso não acontecer. Então isso é crucial realmente, a capacitação da mão de obra qualificada para que a gente possa tá cada vez mais evidente nesse cenário nacional da gastronomia. Para a gente finalizar o bloco, para você que gosta de evidenciar isso, né, através das notícias, das matérias, o que que é bom gosto à mesa? É técnica, é simplicidade ou a experiência que é oferecida? Ai, bom gosto tem que ser em todos os departamentos, né, Fábio. Aí eu acho que é você saber apreciar, né, aquela comida que você tá ali, aquela a bebida que você está consumindo, é você ter modos também, né, porque isso daí não é uma coisa que, né, vem de séculos aí, mas é você dar importância para cada ingrediente que está ali, saber que aquilo ali, né, foi produzido lá atrás, numa cadeia que quantas pessoas ali estão envolvidas, é você saber valorizar o que que você está ali, o que que você tem ali no prato, valorizar o trabalho de quem está produzindo ali na cozinha, a parte toda no caso dos restaurantes, né, tratar bem quem está te atendendo, porque tem tanta gente, né, que tem um narizinho empinado, que destrata o garçom, né, eu acho que tudo isso é um conjunto que te faz você ter uma experiência boa e você ser, né, bem visto ali naquele espaço que você está ocupando. Muito bem. Depois eu vou falar também daquele livro ali do Pimentas, que eu tenho a minha edição também de ambos. Mas tá vendo, minhas confrades e confrades? Gastronomia não é só alimento, ele é também cultura e narrativa e principalmente
economia. Uma cidade forte é cidade que comunica bem a sua identidade. E um destino forte é aquele que sabe contar a sua própria história, principalmente através de uma boa gastronomia. E quem não comunica, perde espaço, hein? Fica a dica. E você aí, que está assistindo a gente agora, já decidiu viajar para algum local após ter visto uma publicidade gastronômica? Conta aqui pra gente como que foi a tua experiência, se te surpreendeu ou se você se arrependeu. Conta aqui nos comentários que eu faço questão depois de ler aqui no próximo episódio, tá bom? E falando em história bem contada, a Quinta das Herédias, no Douro, é um exemplo de tradição com personalidade. Um projeto que une autenticidade, elegância e identidade portuguesa. Quinta das Herédias, história na taça, futuro na experiência. No Douro, em Taboaço, a Quinta das Herédias é um lugar onde a história se mede em séculos. Com raízes ligadas ao Mosteiro de São Pedro das Águias, um marco do legado cisterciense que vigia estas encostas, a propriedade preserva o que tem mais de raro: vinhas velhas com mais de 130 anos, verdadeiros monumentos vivos. Destas vinhas nascem vinhos de concentração e complexidade singulares, e a experiência vai além da taça. A antiga casa da família se prepara para dar origem a um destino charme, onde o silêncio do vale, a paisagem do Douro e a hospitalidade se encontram. Quinta das Herédias, provar o passado e o futuro do Douro numa única experiência. O turismo é narrativa, mas é também a percepção que você tem daquele local quando você chega lá. E para nós, falar de um local como Poços de Caldas é puro entusiasmo em ação. É aquela emoção intensa do desejo ardente de que a outra pessoa que a gente vai contar a história também conheça esse destino como que a gente conhece na palma da nossa mão. E essa emoção vem lá de dentro, vem do coração. E destino turístico não é só paisagem, é essa emoção que ela tem que ser multiplicada. Daí a importância da gente ter um veículo como o Brand News que permite passar essa emoção, viver essa emoção e estimular a pessoa a querer conhecer. Fica essa dica, depois consulta aí Brand News, tá bom? Claudinha, agora vamos entrar aqui num mundo super apaixonante, né, que é o turismo. E eu tenho muitas e muitas oportunidades eu já tive muitas oportunidades de conversar com você, com o Daí, com a Lourdinha, sobre lugares, sobre paisagens diferentes, mas vamos trazer um pouquinho da Cláudia, da personalidade da pessoa Cláudia. Como é que você enxerga o crescimento do enoturismo regional aqui, frente a tudo isso que você conhece de história do Brasil e do mundo do turismo? Que momento é esse que está acontecendo aqui nessa região que pode trazer gente do mundo inteiro para cá? Fábio, eu acho que esse momento é único, né, é sensacional. Acho que todos os olhos aí estão voltados para a nossa região, sul de Minas, interior de São Paulo, por conta desse número grande de vinícolas aí que estão, não digo surgindo, né, porque tem sempre um trabalho aí de muitos anos, tal, né, mas desses espaços que estão abrindo portas para visitação guiada, né, e mostrando ali os produtos. E assim, eu acompanho através do jornal, como eu te disse, recebo bastante informação sobre isso, e eu sou uma admiradora, do Murilo Albuquerque, né, que começou aí esse projeto de vinhos de inverno. E, assim, pelo que eu sei, eles tá no Brasil inteiro, né, parece que começou aqui o negócio, já se estendeu, né, tem uma entidade muito forte por trás disso, né, a Provin, né, se não me engano. Sim. E então, assim, eu acho que as pessoas estão vindo não só para visitar Poços, por exemplo, por conta dos pontos turísticos que estão muito bem, obrigada,
mas estão vindo porque vão ali Andradas, vão ali Espírito Santo Pinhal, né, que a gente tem, assim, vinhos de excelência. Acredito que os preços ainda estão um pouco elevados, né, assim, num pela né, não sei, Sim. é o que eu escuto, né, tenho algum retorno, assim, de algumas pessoas, mas eu acho que é um momento, assim, que está todo mundo se voltando para esse mercado, para esse tipo de turismo, que é o turismo de vinhos, né, de experimentar, de estar ali, de fazer a sua selfie ali, sabe. Então, assim, eu acho que, eh, eu sou muito fã. Conheço poucas aqui, mas eu já estive em algumas vinícolas, e eu acho que a gente só tem a ganhar com isso, né, que são mais turistas que chegam aqui à cidade, muitos por conta disso, muitos não por isso, mas ficam sabendo que a gente tem ao redor aí toda essa estrutura, né, que é uma experiência, assim, sensacional. Eu me recordo quando eu estive em 2015 na Itália, na Sicília, e passando de carro, assim, numa estrada, eu já contei essa história aqui algumas vezes. Eu passei em frente à Azienda de Gregório, que estava o meu sobrenome lá, né. E eu sabia que eu tinha alguma raiz e pra mim ali eu teve um imã ali, eu falei assim: "Achei meus familiares", não procurei saber, mas a forma como eu fui recebido, como eu fui tratado foi muito bacana. E lá, eles falam assim de 4.000 de 400 anos, de 500 anos, 600 anos, assim, de uma naturalidade, Aham. olhando para uma árvore, fala assim: "Tá vendo aquela oliveira ali? Tem 600 anos, Aham. então calma, calma, as coisas vão mudar", Sim. né. E sabendo que a gente está então numa cidade turística, principalmente, que ela tem uma história carregada pelo circuito das águas, as belezas naturais que a gente tem nessa cidade com essa montanha, e vamos imaginar que o podcast ele tem um alcance, mundial, a internet não tem fronteira, então tem muitas cidades do interior, né, interior de São Paulo, do Rio, interior da Bahia, Porto Alegre, né, do Amazonas, do Pará, que buscam, superar desafios para estimular o turismo lá na região. E a gente percebe que tem vinhos com essa técnica da dupla poda, dos vinhos da colheita de inverno, que já tem em Goiás, tem no norte de Minas, enfim, está sendo esparramado por todo o Brasil, que antes tinham uns desafios para se plantar uvas viníferas. Quais são os desafios para quem mora nesse lugar, nessa cidade turística, ou nessa região, nesse vale, para equilibrar o desenvolvimento do turismo frente à qualidade de vida? Porque ali é uma zona de conforto, ele está ali, está tranquilo, uma cidade mais pacata, de repente começa a vir esse tanto de gente. O que que a gente precisa fazer para mostrar para quem mora um equilíbrio, uma coisa boa, e para também os gestores públicos e os empresários entender a oportunidade, mas tomar decisões com calma? Fábio, eu acho que você falou a palavra certa, é um desafio, né, porque a gente gosta de estar acomodada, assim, naquela estrutura de vida que você tem, né, de uma cidade média, né, de médio porte. Mas assim, bem, lógico, o turista traz divisas, traz recursos, etc e tal, e é o que a gente quer e espera, porque isso, né, ela mobiliza aí todo mundo aqui, e não só a parte de restaurante, hotelaria, o comércio, acho que é super importante. Mas tem um lado, né, como a gente conversou também antes, tem o trânsito que chega, pode chegar aí né, a criminalidade também pode aumentar, não necessariamente, mas tudo é possível. Mas assim, eu acho que tem que ter um meio termo, né, entre esse crescimento e aquela coisa pacata, porque hoje não se permite mais, não se pensa mais que uma cidade turística não tenha, eh, esse leque de opções, né. No caso aqui, por exemplo, a gente tem os pontos turísticos que foram revitalizados pela Citur, que estão aí já, né, fazendo jus aqui ao no à nossa cidade, porque eles estavam realmente muito abandonados. E eu acho que é uma parceria, né, com o poder público, a iniciativa privada aí, que dita a regra. Eu acho que, dá para conciliar,
sabe, Fábio? É um desafio, É um né? desafio, né. Eu acho que tem que ter um pessoal competente aí que trace essas estratégias, que pense no futuro, né. Porque quando a gente fala de poços, e meu pai tem feito, por exemplo, uma série de matérias aí, postado também no Facebook, dos ex-prefeitos e, do papel que eles tiveram, né, na importância do desenvolvimento da cidade e tal. E aí você vê que lá atrás, os primeiros, né, eles pensavam aí na cidade, pensavam na questão de arborização, do trânsito. Então, assim, é tudo uma coisa que você tem que, ter uma visão de futuro, mas sem deixar de lado o que nós estamos recebendo aqui, né, o que que a gente tem aqui de melhor. A Então gente percebe que a gente tem um trânsito intenso em Poços de Caldas, mas graças a esse planejamento que foi lá atrás, uhum. são ruas largas que permite aí um fluxo melhor do que outras cidades que não tiveram esse planejamento, são ruas muito estreitas e acaba comprometendo. E é legal você falar sobre isso, porque você está evidenciando o papel da comunicação, principalmente da imprensa, para a atração não apenas do turismo, mas até mesmo de novos investimentos, porque isso movimenta toda a cadeia, né? Isso pode vir um comércio mais forte, vindo um público, pode atrair redes de hotéis e assim vai, e a coisa vai crescendo. E é o cuidado que a gente precisa ter nesse planejamento. Sabendo que existe uma tendência de veículos natural, principalmente com a digitalização da informação, essa tendência, elas já acontecia também na mídia escrita e também na televisão, mas a internet, ela multiplicou isso de uma forma muito mais intensa, né? Os veículos acabam priorizando as notícias negativas para gerar audiência. Mostra lá o sangue, mostra lá o desastre, etc tal, porque sabe que isso aí vai dar milhares ou milhões de visualizações, enfim, likes, né, ou dislikes. Qual que é o impacto disso para uma cidade turística? Vamos pegar a tua experiência, né, como uma comunicadora e um veículo de comunicação impactante como o Brand News, nessa reflexão, exatamente nesse equilíbrio do que se espera entre um crescimento de turismo versus o desejo da zona de conforto. É, Fábio, você tocou num ponto, assim, que é a realidade, né. Hoje, eh, praticamente todos os veículos impressos ou digitais, TV, rádio, e tal, eles apostam muito, né, nas matérias negativas, acidentes e mortes, etcétera, tal. Porque isso sim traz engajamento, como você disse, os likes, as visualizações que, de fato, contam na parte de publicidade, quando você tem que conseguir aí, Audiência. audiência, anúncios de grandes empresas e governo, etcétera. Mas é uma aposta que a gente nunca fez e nunca aceitou, né. Tanto que o nosso slogan é informação de bom gosto. Então, assim, é uma opção que a gente faz de não ter tanto engajamento, mas passar aquela coisa positiva, mostrando o lado bom das coisas, né, sem exagerar, né, mas assim, sendo racional. Mas o que a gente vê que atrapalha muito, né, assim, quando acontece algum evento que desfavorável, isso se multiplica aí pela grande imprensa, né, e assim, o impacto acontece, né, as pessoas ficam reticentes: "Será que eu vou? Será que está acontecendo isso?". Então, assim, tem que ter muita responsabilidade no que você informa, no que você quer passar. E às vezes, nem sempre aquela coisa ela tem aquela proporção, mas ela toma uma proporção, porque hoje tudo que é gerado de matéria negativa, ela tem uma repercussão imediata, né, uma replicação nas redes sociais, assim, infinita. Então, assim, também é um Um desafio, É um né, zelo, é um cuidado um também. cuidado, E né. é importante porque, assim, isso mostra porque em momentos de crises, principalmente a crise local, você está evidenciando aí como que a imprensa, ela deve agir, né, para informar, mas sem prejudicar desnecessariamente a reputação de uma imagem.
Nós estamos vivendo esse boom aí com as vinícolas aqui na região, essa questão das terras raras que está acontecendo, que está atraindo pessoas do mundo inteiro, e Poços hoje tem uma infraestrutura preparada para um crescimento internacional e principalmente essa relação diretamente com o turismo, mas também é um turismo de negócios, que pode promover eventos, feiras, grandes aglomerações de pessoas do mundo corporativo. E se as pessoas conseguem compreender isso, eu não tenho dúvidas que eles vão pensar duas vezes antes de buscar apenas a audiência ou fazer por fazer, né? Mas efetivamente, sim, como que ele pode auxiliar eh, na melhora daquela performance, daquele indicador que está apresentando, mas sem denegrir a população de uma forma em geral. Agora, você acredita que o jornalismo regional ele tem mais responsabilidade que uma imprensa nacional para exemplificar aquele fato? Ou a gente ainda tem que tirar o chapéu para as imprensas nacionais e acreditar que isso é o que move o mundo? Não, eu acho que a local, né, a regional ou local, ela é importantíssima, né. Eu acredito que, por exemplo, você vê, a audiência das TVs aqui, da rádio também, dos jornais, ela é muito boa, porque as pessoas querem ali se ver ali, elas querem saber o que está acontecendo ali na sua rua, no seu bairro. Então, assim, eu acho que tem essa questão de você primeiro querer saber e se localizar ali nesse contexto, o que está acontecendo aqui, né, tá bom, tá ruim, para depois também pensar no geral, né, abrir aí, mas assim, tudo, acho que tudo isso, todo tipo de informação impacta muito a vida das pessoas hoje, né. Eu acredito que ninguém consegue acordar e não saber o que está acontecendo. E durante o dia as notícias ali, né, pipocam o tempo todo. E você fez uma postagem essa semana que eu achei muito legal. Foram várias, tá? Algumas visitas de vinícolas também lá no Rio Grande do Sul foram incríveis, mas uma específica, então para a gente fechar esse bloco, falar de turismo, eu quero falar do turismo mineiro, falar de Minas Gerais. Porque você já estava mostrando que o turismo mineiro cresceu pelo terceiro mês consecutivo e está superando a média nacional. Uhum. A gente sabe que o mineiro é bom de prosa, gosta de uma conversa que é só Deus pra ter dó. Fala que é bom demais da conta. Por que que isso está acontecendo? Eu acho que, primeiro, porque a gente tem bons produtos aqui, né, Fábio? A gente tem o queijo maravilhoso, né, premiadíssimo. A gente tem os azeites, né, que também aí estão ganhando projeção nacional. O vinho, nem se fala, né, que é o nosso tema aqui. A gente tem o pão de queijo, a comida, a culinária mineira, ela é sensacional, né. E no nosso caso aqui a gente tem, não é também muito divulgado, mas a gente tem as águas. Então, assim, a gente tem nós os mineiros, nós temos o jeito de receber que é diferenciado. Então, assim, eu acho que todo esse conjunto, ele, né, atrai sim a atenção do turista, né. Eu acho que a gente consegue colocar aqui um leque muito grande de opções com muita qualidade e excelência, né, então só tende a crescer. Que bom, né? Que bom para todos Sim, nós, né? sim. Muito legal. É isso aí, meus amigos. Ó, desenvolvimento exige visão, exige estratégia e principalmente uma boa narrativa, uma boa prosa de mineiro. E a economia, ela é forte, mas ela nasce de reputação forte, de credibilidade, porque quem comunica bem cresce, quem não comunica desaparece. E já que a gente está falando de identidade local, eu não posso deixar de lembrar da Santa Pizza aqui em Poços de Caldas, que valoriza ingredientes, sabor e traduz tudo isso em experiências incríveis. Se você ainda não conhece, vale a visita. Santa Pizza, amor em fatias. Na Santa Pizza, tudo começa com massa fresca, forno quente e capricho em cada detalhe. O sabor chega quentinho na sua casa e cada pedaço fala por si. Peça agora pelo WhatsApp ou pelo app e descubra por que todo mundo ama a Santa Pizza.
voltamos. Claudinha, mas o que interessa é o seguinte, no final das contas, tudo se resume a pessoas, a propósito e principalmente a legado. Porque comunicação é cooperação. Nenhum veículo constrói a reputação sozinho. E a vida, a vida, é um constante aprendizado. Eu tô com esse livro aqui. Tá aqui, pessoal. Pimentas, tá vendo? Essa moça linda, Lourdinha Camilo, que tá na capa. Que foto linda. Vamos contar um pouquinho o que é esse livro que foi apresentado na comemoração dos 50 anos do Brand News. Ô Fábio, as pimentas que a minha mãe colocava na primeira página da coluna social do jornal, elas começaram em 2001, né, a pimentinha ali, fazendo um comentário ali, da prefeitura, de uma festa, maus modos, etcétera, tal. E elas foram tomando uma proporção muito grande, né, a ponto de, nos últimos anos do jornal, as pessoas a gente ter um retorno das pessoas que elas abriam o jornal na pimenta para saber se elas estavam ali. Principalmente os homens, né, uma coisa muito curiosa, mas, elas começaram a ficar muito temidas, porque em poucas palavras, em apenas um parágrafo, a minha mãe conseguia colocar ali com muito bom humor, sem citar a fonte, sem citar a pessoa ali envolvida ou a situação, de uma maneira muito, engraçada, inteligente, sabe. Então, assim, e como ela falava muito de comportamento, né, em festas ou mesmo de a parte estética, né, exagero no uso de botox, etc e tal, aquilo lá foi sabe, criou-se uma marca ali, né, foi um negócio assim, eh, ficou muito bacana. E eu sempre falava: "Mãe, a gente precisa fazer um livro, né, colocar isso, resgatar essas pimentas que foram tão importantes, que são, né". E assim, o tempo não contribuía, né, Fábio, tudo muito corrido, tal. E aí, quando a minha mãe faleceu, eu comecei pensar, né, falei: "Ah, acho que então vou tomar a frente desse projeto", mas eu também não conseguia ter tempo pra fazer, porque a gente tem todos os jornais encadernados, ano a ano. Então eu teria que abrir todos, né, fotografar, né, até logo o celular tem essa facilidade de transformar em texto, mas teria que recuperar todas essas pimentas, que foram muitas, né. E então de 2001 a 2020. E aí eu comentei com uma amiga, a Ângela Caruso, e ela falou: "Cláudia, eu vou te ajudar, né, a colocar isso aí em forma de numa ordem cronológica, depois você faz aí o trabalho". Então, foi muito próximo dos 50 anos do jornal, a gente teve que correr, Imagino. mas foi, assim, sensacional, né, o resultado, eh, foi assim e assim, muito emocionante, porque quando eu comecei a ver desde a primeira, uma a uma, eu ria, eu chorava, sabe, eu me emocionava, eu falava: "Mãe, mas a senhora é genial", sabe, assim, uma coisa assim, eh, elas são muito criativas, elas são muito apimentadas. E aí não tinha só as pimentas, tinha a malagueta. Quando ela queria falar de uma coisa e ela queria enfatizar ou então falar de outra coisa, jogava uma malagueta. Aí tô vendo que ele já tá até ficando emocionado. Demais da conta. Ai, Nossa, mãe, que saudade da Lourdinha. faz muita falta. E a gente sabe o quanto que a gente aprendeu com ela. Ela foi uma pessoa muito importante, né? A gente tem muitas memórias, boas memórias, vídeos, então nem se fala. E a importância do tema que a gente está falando é essa relação essa conexão da pessoa com a cidade que ela mora, porque isso é exemplo para quem está assistindo a gente, está numa outra cidade, o impacto que você causa na sociedade, né? O que você faz, não necessariamente você precisa apresentar um problema só para ganhar audiência, você pode ter essa inteligência, essa sabedoria, porque isso vai sim
escrevendo a história como fato, não como opinião, né. Isso. E aí você vai trabalhando isso de uma forma positiva que as pessoas vão percebendo e isso vai moldando aquilo. Isso vai ensinando a gente também, como a gente ter comportamentos no nosso dia a dia. E hoje, a gente falando também sobre notícias, ruins e boas, como é que a gente consegue manter credibilidade numa era cada vez mais digital? A gente deu uma pincelada nisso, mas vamos aprofundar aqui agora. Na era de fake news, né, principalmente com inteligência artificial, porque dá pra gente hoje fazer o que for, né. Vídeos então nem se fala, a gente acha que a pessoa tá falando de verdade, não é a pessoa que falou aquilo. O futuro, Claudinha, na sua opinião, é totalmente online? Ai, Fábio, eu cada vez mais eu creio que a gente não tem como voltar atrás, né, na questão online. Assim, tenho escutado que algumas pessoas estão sentindo falta do impresso, as revistas, o jornal, né, até hoje eu sou muito cobrada da gente não ter mais o impresso, mas o online, não tem como a gente voltar. Infelizmente, a gente está vendo aí essa disseminação, eh, de matérias falsas, vídeos principalmente, né, envolvendo, eh, figuras famosas, às vezes nem tanto, né, através da inteligência artificial. E em alguns casos você consegue é notório que você está vendo ali, né, um material produzido através dessa da inteligência artificial. Mas muitas vezes o negócio é tão bem feito, né, que a gente fica na dúvida, é fato ou é fake? É complicado, né, eu assim, felizmente eu não me deparo e não coloco e não recebo nada assim tão, questionável, sabe. Mas se você acompanha Instagram, Facebook, YouTube, enfim, você vê que o negócio é, assim, gigante, né. Virou um negócio, fabuloso para quem fabrica, porque o negócio é replicado, eh, de maneira, assim, Uma velocidade muito rápida. inacreditável. É. A inteligência artificial é inevitável, de uma forma ou de outra, todo mundo, tem acesso, todo mundo usa, né. Eu acho que tem que ter um bom senso aí para. Olha, eu quero trazer um pouquinho dessa credibilidade dos 50 anos do Band News, porque eu não tenho dúvida que isso com certeza pesa nas decisões que você toma hoje, porque nós estamos falando de gerações aí, né, e isso, tem todo além do respeito a todos que passaram por aqui e deixaram hoje o mundo que nós estamos vivendo, né, as gerações passadas, vem também o pensamento. Eu tenho uma filha de 14 anos, né, o que que eu vou deixar para ela, para a geração dela? Essa responsabilidade é muito importante. Daí, a gente entender do futuro do jornalismo e que caminho que a gente vai seguir. A gente falou também sobre a imprensa regional, e local, como ela tem mais liberdade e principalmente mais responsabilidade, porque ela está ali no dia a dia da vida das pessoas, ela está contando do bueiro, a tampa do bueiro, né, a árvore que precisa ser cortada, precisa ser podada, ou seja, é muito mesmo a vida da pessoa. Então, nessa responsabilidade de transmitir a informação com qualidade, sem mentiras, sem fakes, né. E essa onda agora, e os novos jornalistas que vão chegar? Estão lá se formando, que estão para vir para o mercado de trabalho. Qual o conselho que você daria para eles lidarem com essa transição, tendo em vista que esses jornalistas jovens vão se comunicar com os novos leitores? Essa turma não tá fácil para eles, né, Fábio, porque primeiro acredito que para ingressar nesse mercado de trabalho tradicional, que é o rádio, a TV, o jornal, tá quase impossível, né. Se você não tiver alguém ali que te indique, é complicado. Acredito que se já era difícil na minha época, né, e nos anos seguintes, eu acredito que seja muito difícil. Tem muita gente que vai para o lado das assessorias de comunicação,
montam agências, que tem também a publicidade ali interligada, querem ter seu próprio negócio, que não é fácil, né, que é uma ilusão, mas eu acho que esse pessoal está muito encrencado, que, né, assim, tem aquele conhecimento que vem da faculdade, que é muito importante, mas a prática não, ninguém vive sem, e você não consegue prosperar sem ter uma prática. E assim, as oportunidades, são muito reduzidas, né, e e eu acho que para esse pessoal lidar com tanta informação, com tanto acesso fácil, ah, através da inteligência artificial, tem que ter uma cabeça muito boa, né, Fábio, porque escolher o caminho já é difícil, né, e você se manter ali sabendo o que dá certo, o que não dá, aí fica complicado, né, mas eu torço para essa turma aí chegar chegar lá. Cláudia, eu estou muito feliz de estar te recebendo hoje e faço questão de reforçar a credibilidade, né, do Brand News, porque são 50 anos, pessoal, 50 anos de história, de tradição, de conceito, de reputação, mas, assim, principalmente de verdade. Por onde eu ando, eu percebo as pessoas que falam do Brand News, jornal e agora portal, a qualidade da informação e a legitimidade da informação que está sendo passada. Então, vamos tentar agora traduzir, vou ativar um pouquinho os neurônios aí. Ixi. Em uma palavra, ou 2, 3 palavras, para você, o que é Brand News? É jornalismo sério, responsável e de bom gosto. Eu Eu sou acho que é isso. e eu sou Pelo te menos eu procuro, seguir essa linha que meus pais começaram, né, e que foi um trajeto, assim, bem bacana, né, Fábio? Que a gente tem muito orgulho. E para aquela menina, Cláudia, no início do jornalismo, vendo essa Cláudia hoje, no momento que ela está, e sonhando ainda de tudo que pode ser realizado. O que que você falaria para aquela menina no dia de hoje, o que você, Cláudia Camilo, hoje, quer ainda realizar? Ah, eu acho que eu falaria: tenha persistência, né, paciência, porque é o dia a dia, né, Fábio? A gente felizmente, a gente teve uma trajetória, assim, muito bem-sucedida, sem altos e baixos, mas a gente sabe que as coisas não são assim, né. Eu tive um caminho muito facilitado pelo fato de meus pais já terem começado isso e eu herdei, né. Mas eu acho que a gente eh, tem que ter bastante persistência, porque não é um mercado fácil. É. Cláudia, essa mensagem eu tenho certeza que você fortalece muito para quem acredita na força do jornalismo, porque a gente tem que ter essa responsabilidade muito grande. E são pessoas fortes, e eu falo isso para minha filha todo dia: "Filha, eu quero que você seja uma mulher forte", porque lidar com opiniões contrárias, ter a habilidade de lidar com pessoas e mesmo assim manter essa integridade é fundamental. E eu vivi momentos muito especiais com a sua família. E hoje eu vejo você, Cláudia Camilo, me emociono, dando sequência nessa história com a sua personalidade própria. Está evidente que essa sua caminhada é mais do que preservar um legado. Você está construindo o futuro das próximas gerações. Parabéns, continue firme nessa jornada e saiba que seu pai tem muito orgulho de você e de onde quer que a Lourdinha esteja, ela está lá olhando e torcendo muito para você. Segura firme aí, tá bom? Obrigada. A emoção aqui rola solta, pessoal. E claro, também o nosso agradecimento também para a queijaria Queijo Sou, onde eu tive a oportunidade de comprar esse queijo que nós estamos degustando aqui hoje.
Ele valoriza o produtor regional e, principalmente, ele fortalece lindamente a nossa gastronomia. Esse queijo aqui é o tradicional queijo de Alagoa, queijo super premiado e é uma verdadeira joia rara aqui do sul de Minas. Queijo Sô, excelência em queijos artesanais. A Queijaria Queijo Sô vai muito além da venda de queijos. Aqui, cada peça carrega história, técnica e paixão. É um verdadeiro trabalho de curadoria, onde se transforma queijos frescos em joias maturadas, com alma e identidade mineira. Vem para Poços de Caldas e conheça a Queijaria Queijo Sô, um autêntico sabor mineiro direto da fonte. E voltamos. Claudinha, muito obrigado por essa conversa tão elegante, profunda e principalmente necessária. O espaço agora é seu para suas considerações finais. Quero que você fale sobre o Brand News, como acessar o livro, a revista, também o portal, as notícias e também falar com a Cláudia Camilo. Fábio, eu te agradeço muito, né? Eu estava esperando, aguardando esse momento da gente ter esse bate-papo aqui, né? Porque a gente sempre se conversa, se encontra nos seus eventos, que são sempre muito bons. E eu sou muito grata por tudo, Fábio, pela oportunidade que eu tive de começar esse trabalho, de dar continuidade a esse trabalho, de ter meus pais, a minha mãe, né, que você sabe que sempre foi uma inspiração, a gente sempre trabalhou juntas, conviveu todo o tempo, né, não só no trabalho, mas na vida pessoal, nas viagens, né, nos eventos. Então, assim, eu sempre fiz questão de tê-la como inspiração e me sentir um apoio para ela, né. Então, assim, faço isso com meu pai também. Meu pai continua escrevendo as crônicas e, assim, apoio muito tudo isso que acontece. Hã, e eu falo assim, eu falava muito para minha mãe, né, que tudo passa, as coisas boas, as coisas ruins, que há tempo para tudo, né. Confia. Então, apesar das adversidades, apesar de tudo, eu me sinto muito privilegiada, não tenho mais, né, a companhia diária da minha mãe, mas eu acho que ela está sempre aqui comigo, em todos os lugares, em todos os momentos, em cada edição que eu faço do jornal. Então, eu sou muito grata por isso. Claudinha, mais uma vez, muito obrigado. Estenda ao seu pai aquele abraço, Odair Camilo. Um abraço, sinta-se abraçado, meu querido. Você tem uma filha incrível, viu? A porta aqui da casa está sempre aberta para você. E aqui foi só realmente uma pincelada. A gente vai ter outras oportunidades para a gente contar mais histórias. Volta sempre, tá bom? Obrigada, Fábio. Bom, você perguntou sobre, né, como acessar, eh, é pelo WhatsApp, né, depois aí se puder deixar só o número aí, o pessoal só me chamar, eu mando, adiciona num grupo, né, que a gente tem um grupo no WhatsApp, e coloca ali gratuitamente todos os dias, esse arquivo, um arquivo único com os links das matérias. É só clicar, compartilhar, né, que a gente vai se mantendo aí Por dentro de tudo. por dentro de tudo. Volta sempre. Obrigada. É isso aí, minhas confreiras e confrades. Pensar com segurança é ter evidências sólidas para distinguir fatos de opiniões e usar essas informações para construir algo melhor. Informação de qualidade constrói reputações e reputações constroem cidades. E se você gostou desse episódio, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal e nos ajude a fortalecer conteúdos que elevam o nível da discussão. E lembre-se sempre, hein? Viver é brindar com a alma. Até o próximo episódio, pessoal.